Olá meus amigos, meu nome é Flávio Cordeiro de Iriana para o canal Faro Filho. Bolsonaro dá posse a João Roma para a cidadania e Onyx para a Secretaria-Geral. O presidente Jair Bolsonaro deu posse ao deputado João Roma, republicano da Bahia, como ministro da Cidadania e de Onyx Lorenzoni, que era o titular da pasta, como secretário-geral da presidência. Ambos já estavam nomeados nos cargos desde 12 de fevereiro. Bolsonaro deu posse aos seus novos ministros em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. A cerimônia de posse foi realizada na tarde desta quarta-feira, 24 de fevereiro, no Palácio do Planalto, em Brasília. Onyx agradeceu aos servidores que trabalharam com ele na formatação de programas sociais como o auxílio emergencial. Roma vai herdar um cadastro único verdadeiro, se referindo aos 127 milhões de pessoas que estão na lista do governo. O retorno ao Palácio do Planalto será com a mesma garra de sempre. Quem conhece a minha história sabe que foram muitos anos de luta contra o estrago que a esquerda fez no nosso país. Tenho orgulho de fazer parte dessa transformação. O comando da Secretaria-Geral estava vago desde a nomeação de Jorge Oliveira para o Tribunal de Contas da União em dezembro de 2020. Pedro Marques estava ocupando interinamente a função. No discurso de posse, Roma disse que não deixará ninguém desamparado. A área social e econômica são duas faces de uma mesma moeda. Cidadania é levar o Brasil para cada brasileiro e seguir aspirando a compartilhar o melhor com todos os patrícios. Ele se tornou ministro por um arranjo político do Palácio do Planalto, depois da eleição de Arthur Lira, PP de Alagoas, para a presidência da Câmara. O partido de Roma, os republicanos, apoiou o então candidato preferido pelo governo. Roma era próximo ao presidente do DEM, Antônio Carlos Magalhães Neto, com quem trabalhou na prefeitura de Salvador. Isso fez com que atores políticos afirmassem que a indicação foi um consórcio entre republicanos e DEM. Antônio Carlos Magalhães Neto diz que trabalhou contra a nomeação de Roma. Nos bastidores, o republicano disse que não poderia deixar de assumir um cargo no governo federal por causa de suas virtudes. Quem é João Roma? João Inácio Ribeiro Roma Neto, 48 anos, é deputado federal de primeiro mandato, eleito pela Bahia com 84.455 votos. Na Câmara, relatou, entre outras proposições, a PEC, proposta de emenda à Constituição 438/18, que muda a chamada regra de ouro, que proíbe que o governo se endivide para pagar despesas cotidianas como folha salarial, programas sociais e manutenção de órgãos públicos. Quem é Onyx? Onyx Dornelles Lorenzoni, 66 anos, é deputado federal pelo 5º mandato, eleito no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, estando atualmente licenciado do cargo. Foi ministro de Estado extraordinário nomeado por Michel Temer para coordenar a equipe de transição para o governo de Bolsonaro em 2018, no qual foi ministro-chefe da Casa Civil e ministro da Cidadania. Iniciou a gestão Bolsonaro como ministro-chefe da Casa Civil. Em 13 de fevereiro de 2020, o presidente anunciou a transferência de Onyx da Casa Civil para o Ministério da Cidadania. Em 12 de fevereiro de 2021, saiu do cargo de ministro da Cidadania e para assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República, estivera vago desde a nomeação de Jorge Oliveira para o Tribunal de Contas da União, em dezembro de 2020. Acusado de caixa 2 em campanhas eleitorais, ele reconheceu a irregularidade e afirmou acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República. O ministro Marco Aurélio do STF, Supremo Tribunal Federal,
homologou o pacto que prevê o pagamento de R$ 189.145 como multa. Bom, pessoal, então ficou aí a notícia da troca de ministérios pelo governo Bolsonaro. Agora eu vou passar assim, a geral como ficou os cargos do primeiro escalão no governo Bolsonaro. Esplanada de Bolsonaro, como é o primeiro escalão do governo. Então vamos lá. Ministério, ministro, secretário executivo. Advocacia Geral da União. José Levi Fábio da Soller. Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tereza Cristina Marcos Montes Cordeiro. Banco Central. Roberto Campos Neto e Eugênio Pacelli Ribeiro. Casa Civil. Walter Braga Neto, Sérgio José Pereira. Cidadania. João Roma, Antônio José Barreto Júnior. Ciência, Tecnologia e Inovações. Marcos Pontes. Leônidas de Araújo Medeiros Júnior. Comunicações, Fábio Faria, Vitor Menezes. Defesa, Fernando Azevedo Almir Garnier dos Santos. Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, Cláudio Xavier Cifelder. Economia, Paulo Guedes, Marcelo Guaranis. Educação, Milton Ribeiro, Vitor Godoy Veiga. Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, Douglas Bassoli. Infraestrutura, Tarcísio Freitas, Marcelo Sampaio Cunha. Justiça e Segurança Pública, André Luiz Mendonça, Tércio e Sami Tocano. Meio Ambiente, Ricardo Salles, Luiz Gustavo Biagione. Minas e Energia, Bento Albuquerque e Marisete Pereira. Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, Tatiana Barbosa de Alvarenga. Relações Exteriores, Ernesto Araújo, Otávio Bandelli. Saúde. Saúde, Eduardo Pazuello e Elcio Franco. Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, Jonatas Assunção Salvador. Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, José Vicente Santini. Transparência e CGU, Wagner Rosário, José Marcelo Castro. Turismo, Gilson Machado, Daniel Diniz Nepomuceno. Bom, pessoal, então ficou aí para vocês a notícia da troca de ministros do primeiro escalão e toda a relação dos ministros do primeiro escalão. Então, mais uma vez, eu peço para vocês curtirem todos os vídeos do canal, se inscreverem no canal, compartilharem e não se esquecerem de estar clicando no sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês estejam recebendo as notificações. Ok, pessoal? Obrigado pela força, abraço.